Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo a tua inscrição, copia o link do vídeo também, compartilha em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. E principalmente, deixa o like nesse vídeo. Vamos bater recorde de likes nesse vídeo. Vamos entregar, espalhar esse vídeo de hoje aqui para muitos vascaínos. Já somos quase 141 mil vascaínos aqui. Vamos mostrar a vascainidade desse canal aqui. Ah, Eduardo, mas não é um canal jornalisticamente falando? Sou jornalista, amo o que eu faço, porém sou vascaíno. Amo a instituição. E vamos falar sobre isso e muito mais. Passando aqui sobre o jogo de ontem, tá? O Vasco foi eliminado pelo Fluminense, como vocês sabem, 1-1. Não vi nenhum tipo de vexame no Maracanã, longe disso. Agora, alguns jogadores precisam ser cobrados de maneira urgente. Tivemos reunião na madrugada, tá? Reunião durante a madrugada com decisão. Vou falar sobre isso, presta atenção. Esse atacante Brenner, o que ele fez ontem, bateu no peito, eu vou bater o pênalti. Quando o Pumita estava indo para a cobrança do pênalti, que é o cobrador oficial do Vasco, bate muito bem pênalti, o Puma Rodrigues, ele bate no peito, barra o Puma e bate no peito, diz que vai resolver a parada, ele tem que ter muita moral. Ele tem que ser muito bom jogador. E esse rapaz, desde que chegou ao Vasco, esse Brenner, não jogou bem nenhum jogo, tá? E outra coisa, em 8 grandes oportunidades só fez um gol, e um gol de rebote, um gol que até eu como peladeiro faria. Então, Brenner, você foi um irresponsável ontem, e a diretoria precisa fazer uma cobrança em cima de você de maneira urgente também. Porque o que você fez ontem foi, repetindo aqui, de uma irresponsabilidade irreparável. Numa decisão, um jogador fraco. Eu nem sei se o Brenner já suou a camisa jogando com a camisa do Vasco, tá? Em campo com a camisa do Vasco. Porque até agora não vi futebol nenhum nesse centroavante. Mas nenhum. Ele fala assim, pô, ali ele fez uma boa jogada. Nenhuma. Olha que eu narro os jogos do Vasco aqui. Eu narro os jogos, eu transmito os jogos do Vasco aqui no canal. Então, em nenhum momento eu vi esse rapaz, que foi irresponsável ontem, tá? Jogando bem com a camisa do Vasco. O jogador tem que ter a humildade de entender que não passa por um bom momento, pode ser de jogador, dirigente e tudo mais. E, não estou num bom momento, então não vou pedir. Ele pediu. Ele matou no peito e disse que ia bater. Então, ele foi o irresponsável. Mais irresponsável ainda que ele é o senhor Bruno Lazzaroni, que não tem condições de estar à beira do campo como dirigente, nem como interino do Vasco, Lazzaroni. Você não tem condições. Você demora para mexer, você deixou o Brenner bater pênalti, não teve moral nenhuma com o time, deixou um time em campo... Olha, eu vou falar... Zero condições, ponto. Resumindo, zero condições de estar trabalhando no Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá? Você é fraco, até como interino. Então, a eliminação do Vasco ontem foi pro Vasco mesmo. O Vasco foi melhor que o Fluminense. O Vasco foi superior ao Fluminense. O Vasco criou as melhores oportunidades. E não venceu o jogo. E não virou o jogo. E tivemos oportunidades. O time do Vasco não é ruim. Ao contrário do que muitos falam aí, parece que o time do Vasco é ruim. Né? Porque querem o político deles lá, eles querem os políticos. Então o time deles era... Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. E aqui eu vou entrar no assunto Pedrinho, tá? Eu tô vendo gente batendo no Pedrinho. Vocês... pra essas pessoas, tá, gente? Não tô generalizando aqui não, prestem atenção. Olha só. Vocês estão em que planeta? Vocês estão em que planeta? O Pedrinho salvou o Vasco da falência, cara. O Vasco nos últimos 26 anos foi rebaixado 4 vezes e disputou 5 Série Bs. O Vasco não ganhou 4 brasileiros, 3 Libertadores, não. Copa do Brasil, não. O Vasco jogou várias Série Bs.
O Vasco teve time ridículo, passou por vários vexames. E querem cobrar do cara que está resolvendo o problema do Vasco? Vocês estão de brincadeira? Gente, eu sou formado em jornalismo há 8 anos. Eu não tinha canal, não. E quando eu entrei em São Januário pela primeira vez, olha, eu não preciso mentir para ninguém aqui, não. Olha, quando eu entrei em São Januário pela primeira vez na minha vida como jornalista, a luz de São Januário estava cortada. O presidente era Alexandre Campelo. Então, na época, o Eurico passou o bastão para o Alexandre. E a luz de São Januário estava cortada. Depois, São Januário sem água. E como é que eu, como vascaíno, estava ali como jornalista assim? Pô, o cara falou, o que eu falo, o que eu faço aqui, cara? É o meu clube do coração, olha o que está passando. Então eu tô aqui como vascaíno falando para vocês que eu não vivo do Vasco, não. Eu vivo pro Vasco. É diferente. Então é uma diferença monstruosa. Eu não vivo do Vasco, não. Eu não ganho nada do Vasco, não. Nem quero. Nem quero. Nem quero. Tá? Eu tô aqui para trabalhar. É um trabalho independente, mas um trabalho sério. Deixando isso claro para vocês aqui. Então o que o Pedrinho tá fazendo na frente do Vasco é histórico. Esse cara merece o nosso aplauso, o nosso apoio. E tem que ser incondicional. Sabe por quê? Porque ele fechou a torneirinha e acabou com a sacanagem que acontece dentro do clube, que acontecia dentro do clube. E tem muitos dirigentes revoltadinhos. Dirigentes não, né? Porque não são dirigentes. Tá? Não são dirigentes. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Né? Eles querem o poder. Eles querem prejudicar o Vasco. Cadê a carta de 6 bilhões? Cadê os dirigentes que disseram, Pedrinho, nós vamos te apoiar. Cadê? Sumiram. Sumiram. Por isso que eu falo e bato no peito aqui. Não tem que ter outra eleição no Vasco, não. O sócio tem que botar o pau na mesa e falar, o Pedrinho tem que continuar no poder. O Pedrinho tem que continuar na administração do Vasco. Que é só ele, com a honestidade dele, para tirar o Vasco desse buraco. Dessa situação. Por isso que eu defendo o Pedrinho. Porque eu não sou politiqueiro. Porque eu não considero o Pedrinho político. Porque o Pedrinho, financeiramente falando, não precisa estar no Vasco. E por amor, realmente, ele assumiu o Vasco. Aí você teve contato com o Pedrinho? Tive. É isso que vocês querem saber? Tive sim. E é um cara espetacular. Foi ídolo dentro de campo e está sendo fora de campo também. E depois, quando ele sair, os outros que assumirem o Vasco, se não forem irresponsáveis, vão navegar na crista da onda numa estrada que ele pavimentou, que ele reconstruiu novamente. Essa que é a grande realidade sobre o Pedrinho. Então tomem vergonha na cara. Não é para todo mundo, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Eu não preciso falar muita coisa sobre de um presidente que pegou São Januário com 20 anos de IPTU atrasado, mais de 20 milhões. Eu não preciso falar muita coisa de um presidente que pegou uma sede náutica do Vasco, da Lagoa, com gato na luz, gato na água. Eu não preciso falar muita coisa. Eu não preciso falar muita coisa de um presidente que entrou com uma recuperação judicial e entregou seus bens, sua casa, seu carro, e chega para a família e fala, ó, estou recuperando o Vasco, eu entrei com uma recuperação judicial e entreguei a nossa casa como garantia. Eu não preciso falar mais nada. Ah, mas por que os outros não fizeram então? Por que eles não fizeram? E agora ficam nessa latição o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque eles querem o mal do Vasco. Eles não querem o bem. Porque quem quer o bem apoia. Ah, Vasco é para quem acredita. Mentira! Vocês não acreditam no Vasco. Mentira de vocês. O torcedor tem que saber quem são. Porque vocês são mentirosos. Tá? Enfim. E aí, continuando, daqui a pouco eu vou falar sobre a reunião que aconteceu durante a madrugada. Uma reunião envolvendo Vasco e Renato Gaúcho, né? Vou falar sobre isso. Mas só para terminar, aqui a questão envolvendo o jogo ontem, aquele Wagner do Nascimento Magalhães, conheço aqui do Rio de Janeiro, um árbitro nojento de ruim. Esse árbitro não tem condições de apitar um jogo de futebol. E ainda mais num clássico, tendencioso. O primeiro pênalti pro Fluminense foi ridículo. E o René perdeu. Um Vasco melhor em campo e ele tentando... Aquele Lúcio Costa faltou bater na mãe dos jogadores do Vasco. E não recebeu sequer um cartão amarelo. E o Wagner do Nascimento Magalhães apita aqui no Brasil. E
E os jogadores estão lá na China, não conseguem acompanhar os jogadores. E as jogadas. Árbitro fraco. Fraco. Enquanto continuar desse jeito, o futebol brasileiro não vai para frente. Porque a arbitragem com Daronco, com esse Wagner Nascimento Magalhães, entre outros, isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. Futebol é jogado no campo, na bola, 11 contra 11. O Vasco jogou ontem contra 12 em campo, porque o árbitro estava do lado dele. E mesmo assim o Vasco foi melhor. Não fosse, repetindo aqui, a irresponsabilidade do atacante Brenner, teríamos nos classificado e estaríamos na final do Campeonato Carioca. Dito isso, vou falar de uma reunião que tivemos durante essa madrugada entre Vasco e Renato Gaúcho, que aceitou as condições do Vasco, preste atenção, fez algumas exigências, tá? Com relação à contratação de alguns jogadores para que ele possa reforçar ainda mais o elenco do Vasco, entendeu que o Vasco tem um bom time, entendeu que pode fazer um bom trabalho no Vasco, e o Renato Gaúcho está por detalhes, tá? Por detalhes. Vasco e Renato Gaúcho podem fechar um acordo a qualquer momento. Renato Gaúcho pode ser anunciado como novo técnico do Vasco a qualquer momento. Tá? Então, no dia 13, contra a equipe do Palmeiras, jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não vendeu o mando de campo. O Vasco vai jogar aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Palmeiras, com o seu novo técnico à beira do campo. E a possibilidade do Renato Gaúcho ser o novo técnico do Vasco é muito grande. Eu varei a madrugada apurando informações aqui, estou entregando para vocês em primeira mão. Beleza, gente? Então, tá aí, não sei seu comentário. Renato Gaúcho teve algumas passagens pelo Vasco, em 2005 foi bem no Campeonato Brasileiro, 2006 bem no Campeonato Brasileiro também, e chegou numa decisão de Copa do Brasil. Em 2008, infelizmente, caiu para a Série B com aquele time ridículo do Vasco. Então, assim, ele estava ainda no início de carreira, hoje é um técnico renomado do futebol brasileiro, um técnico que fez tem excelentes passagens, principalmente pelo Grêmio, né, onde ele conquistou os maiores títulos da carreira dele, e agora deve retornar ao Clube de Regatas Vasco da Gama depois de muitos anos, tá? Não sei se você apoia, eu acho que o Vasco tem sim que ter um técnico forte, grande, pesado na beira do campo, para que possa cobrar desses jogadores e colocar esse time para jogar, tá? Ontem, no vestiário, saindo aqui no assunto técnico, você que quer um Renato Gaúcho à beira do campo, deixa aqui embaixo seu comentário e vamos entregar esse vídeo aqui, deixando o like, sobe o like aqui no vídeo, antes desse comentário final. Ontem tivemos informação também importante, que o clima ficou quente no vestiário do Vasco, e tem que ficar mesmo. Os jogadores precisam se cobrar. Precisam se cobrar. O clima ontem ficou tenso. Teve jogador que quase chegou às vias de fato. Departamento de futebol do Vasco, dirigentes do Vasco, funcionários do Vasco tiveram que agir ali no momento da confusão dentro do vestiário ontem no Maracanã. Então, a coisa ontem pegou fogo. E para finalizar o vídeo, gente, eu espero um Vasco diferente, eu quero um Vasco, eu não ganho nada do Vasco, eu não quero nada do Vasco. Tá? Eu vivo pro Vasco, não vivo do Vasco, tá? Deixando isso bem claro aqui. Sou vascaíno acima de tudo, sou vascaíno, eu só quero o bem do Vasco. Eu só quero um Vasco forte e só quero um Vasco campeão. Só. Beleza? Ah, mas fala do Pedrinho porque tem que ser o presidente, tem que continuar como presidente do Vasco. E você que diz o contrário é porque apoia a oposição, porque é da oposição. Né? Ama a oposição. Ama os 6 bilhões que ninguém nunca viu. Amam deixa cair. Amam quem afundou o Vasco, financeiramente falando. Destruíram o Vasco. E o cara está recuperando o Vasco em todos os sentidos. Não preciso falar mais nada. Deveriam ter vergonha de falar do presidente Pedrinho. Deveriam ter vergonha de falar do presidente Pedrinho. Mas enfim, se dizem vascaínos, né? Se dizem, eu sou vascaíno, Vasco é para quem acredita. Nossa, dá nojo de ouvir vocês falando isso. Dá nojo, eu tenho nojo dessas pessoas, tá? Então, eu peço mais uma vez a sua inscrição, o seu like, que Deus possa abençoar a semana de todos vocês, que vocês possam realizar todos os sonhos, as conquistas de vocês dentro dessa semana, e preste atenção, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Um beijo no coração e saudações vascaínas.